Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Pegue a palavra de Deus, amados irmãos. Eu também estou muito feliz por ter Jesus como Salvador e por poder também estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Vamos hoje expor a palavra de Deus sobre a paixão de Cristo. Mas nós vamos ler e entender melhor ainda à luz do texto que está lá em Isaías capítulo 53. E eu vou ler com você os versículos 1 até o 12. Isaías 53, versículo 1 em diante. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Esse texto, talvez, no tocante à redenção, talvez seja o mais importante do Antigo Testamento. Porque Isaías, 700 anos antes de Cristo nascer, ele vai ter uma visão clara daquilo que nós conhecemos como a paixão de Cristo. Aqui em Isaías 53, versículo de número 1, vai dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua mão ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Pai eterno, fala com a tua igreja, fale com os teus filhos agora. Nos faça viajar no tempo e voltarmos a 2000 anos atrás. Nos coloque ali no Calvário, Pai. Nos coloque, meu Deus, naquela sexta-feira fatídica,
naquela sexta-feira pesada, e nos faça conhecer, Pai, que com o conhecimento dos fatos nós conseguiremos glorificar ainda mais o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Então descortine, meu Pai, o que Isaías ele disse para todos nós, no nome santo de Jesus, ó Pai. Toma o Teu lugar de honra aqui neste altar, fala com cada vida aqui presente, e que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção. E se você tiver papel e caneta, põe aí do lado, deixa a Bíblia aberta nesse texto, porque é aqui que nós vamos ministrar. Amém? Amados irmãos, hoje é o dia conhecido como Sexta-feira da Paixão. Para a maioria dos cristãos, esse dia ele é muito especial, porque é dia de trazermos à memória o que Cristo ele passou por todos nós. Só que, meus amados irmãos, nós temos que fazer muitas perguntas para termos um entendimento real dos fatos que ali aconteceram. Igual, por exemplo, se Deus é amor, por que hoje não é chamado de Sexta-feira do Amor de Deus? Ou Sexta-feira do Amor? É chamado hoje de Sexta-feira da Paixão, porque parece um pouco diferente, porque nós sempre falamos Deus é amor, mas nesse dia é relatado esse sentimento que é chamado paixão. Para a gente entender, nós temos que conhecer a etimologia da palavra paixão. E segundo o dicionário, paixão é um sentimento muito forte, repentino. É um sentimento impulsionador, que faz a pessoa fazer coisas que talvez na mente de muitas pessoas não conseguiria, mas aquela pessoa que tem uma paixão, ela é impulsionada, ela tem uma força além para fazer coisas que para os olhos de muitos ela nunca faria. Então, essa etimologia da palavra define bem o que aconteceu naquele dia, para justificar o que Jesus passou, o que ele se propôs a passar por pessoas tão ruins como eu. Esse sentimento paixão nos começa a esclarecer que Jesus ele foi tomado por uma ação muito forte, por um sentimento muito forte, a ponto de impulsioná-lo a passar por tudo aquilo que ele passou. E esse texto de Isaías, ele narra bem o que Cristo ele passou naquela sexta-feira, ao longo de toda a madrugada, culminando lá na cruz do Calvário. E meus irmãos, a cruz do Calvário, a cruz de Cristo, ela não foi um acidente na história, ela não foi um acidente das circunstâncias, mas a cruz de Cristo, a crucificação de Jesus, foi o gesto mais profundo do amor de Deus, a maior expressão do amor de Deus por cada um de nós. E se você tem dito assim, Deus não me ama, Deus não me quer bem, Deus se esqueceu de mim, não se engane, Deus ele ama muito você, a ponto de entregar o seu Filho para que hoje você estivesse aqui para glorificá-lo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então diga assim, Deus me ama muito. Mas para que nós, meus irmãos, venhamos compreender claramente o que aconteceu naquele dia, em especial naquela sexta-feira, o que aconteceu, o porquê que aconteceu, somente fazendo uma exposição do texto que a gente vai entender. E tem um jeito de você aprender muito na palavra de Deus. Faça perguntas à Bíblia, como um professor, como um pedagogo. Pergunte para a Bíblia aquilo que você quer saber. E uma das perguntas que eu tenho certeza que a maioria das pessoas elas tentam fazer é:
quem crucificou Jesus? Quem que levou Jesus para a cruz? Quem que levou ele para aquela morte terrível? Porque a morte de Jesus, ela não foi determinada por circunstâncias motivacionais, por motivações humanas. Por exemplo, não foram os sacerdotes que crucificaram a Cristo. Não foram, por exemplo, o Sinédrio. Não foi Pôncio Pilatos que crucificou Jesus. Não foi Judas que o crucificou, nem os soldados. Segundo a palavra de Deus, à luz desse texto do profeta Isaías, quem crucificou Jesus? Primeiramente, os nossos pecados o crucificaram. Quer ver comigo? Isaías 53, versículo de número 4, vai dizer assim, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Versículo de número 10 diz assim, ó, versículo de número 5, perdão, diz assim: mas ele foi ferido pelo quê? Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Versículo de número 8, a parte B, diz assim: porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do seu povo foi ele atingido. Versículo de número 12 vai dizer assim: pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Sabe quem que levou Jesus para a cruz? Nós levamos ele. O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. E enquanto uma pessoa, ela não tem consciência disso, ela não consegue entender o que Jesus ele fez, que foi por minha causa, por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu ainda vou fazer, por coisas que você faz que desagradam a Deus. Isso levou Jesus Cristo para a cruz. Mas segundo o texto do profeta Isaías, uma segunda pessoa levou Jesus para a cruz, que foi o Pai. Quer ver comigo? Isaías 53, no versículo de número 4, a parte B, vai dizer assim, ó: e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Deus, ele conduziu o Filho à crucificação. Quer ver um outro texto que corrobora com isso? Versículo de número 6, diz assim, ó: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, está vendo? Deus, ele teve essa coparticipação. Versículo de número 10. Versículo de número 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou o moê-lo. Você vê que o Pai, ele conduziu o Filho à crucificação. Pensa nisso, meus irmãos. Pensa nisso, um pai agradar de ver o filho moê-lo, para você ver o quanto a justiça de Deus, ela tem que ser saciada. A justiça de Deus, ela tem que ser perfeita, a ponto do Pai ele pegar tudo que nós devíamos passar e descontar na vida do seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter vida hoje, pudéssemos ter salvação, e segundo a Bíblia, tão grande salvação. Mas uma terceira pessoa levou Cristo para a cruz, que foi ele mesmo. Jesus foi voluntariamente. Em Isaías 53, versículo 4, vai dizer assim, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si, ou seja, ele de própria vontade, com um amor incondicional, com um amor maravilhoso, ele pega o seu fardo, o meu fardo, e coloca sobre ele. Olha que amor maravilhoso, olha que Jesus maravilhoso ele é. Versículo de número 10 vai dizer assim, ó: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Está vendo? Não tem rebelião, não tem gritaria.
Diz no versículo 11 assim, como que ele foi voluntariamente: o trabalho da sua mão ele verá e ficará satisfeito. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele tem que passar. Jesus, ele está indo para a cruz, e você percebe que não tem nenhum tipo de euforia particular dele, é que ele está indo consciente, ele está indo para a cruz como se ele estivesse indo para a coroação de um rei, para a sua própria coroação. É por isso que não tem estardalhaço. Diga glória a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela vai mostrar claramente que nossos pecados, o Pai e Jesus, eles voluntariamente trabalharam em harmonia para que a crucificação acontecesse. Mas qual que foi o tipo de sofrimento que Jesus, ele suportou na cruz do Calvário? Segundo o texto do profeta Isaías, ele vai sofrer primeiramente um sofrimento moral. O que é um sofrimento moral? Aquilo que afeta a honra, o caráter de uma pessoa. E vai dizer que ele sofreu um sofrimento repulsivo. Aqui no versículo de número 3 de Isaías 53, a parte B, vai dizer assim, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto. É como se quando olhasse para Jesus, a pessoa olhasse dizendo assim, fazendo assim com a cabeça, meneando a cabeça e escondendo o rosto. Isso é um preconceito. Você já sofreu preconceito em algum lugar? Às vezes a pessoa, ela está olhando para você, fica cochichando, falando assim pelos cantos. Aí às vezes a pessoa, ela começa a pensar um monte de coisa. Será que a pessoa está achando ruim por causa da minha cor, da minha pele? Será porque eu sou uma pessoa pobre? Será porque eu não tive estudo? Jesus, ele vai sofrer ali na cruz do Calvário um sofrimento moral repulsivo. As pessoas tinham repulsa dele, não queriam estar diante dele. Diz aqui claramente: e nós não fizemos dele caso algum. Você não presta para nada, você não vale nada. Mas diz ali na cruz que o sofrimento dele não teve compaixão nenhuma. Quando uma pessoa não faz caso de alguém, quer dizer que ela não está ligando para os problemas que a pessoa passa. E meus irmãos, nós vivemos numa sociedade que vive muito de maquiagens, de aparência. Hoje a pessoa, ela vai ajudar alguém, ela tem que mostrar que está ajudando. Mas geralmente, nós quando vemos uma pessoa passando por um aperto, o coração do servo, o coração humano, ele vai começar a se quebrantar para se inclinar a ajudar, porque aquela pessoa está passando fome, ou está passando frio, ou está enferma, ou está caída na rua. Você vai lá e levanta a pessoa. Só que diz Jesus, ninguém quis ajudar ele. Quem que gritou na cruz do Calvário: espera aí que eu vou te ajudar, esse homem está sofrendo demais? Alguém gritou isso? Ninguém. É por isso que Isaías está dizendo: nós não fizemos dele caso algum. Ele vai sofrer moralmente muitas situações, mas diz a palavra do Senhor que ele teve experiência com o sofrimento. Era um homem de dores, um homem que vivia dolorido. Ali o que Jesus ele passou gerou hematomas, gerou feridas na alma, no espírito, na moral. Era um homem de dores. Mas diz o texto que ele foi rejeitado. Aqui no versículo de número 3, a parte A vai dizer assim, era desprezado e o mais indigno entre os homens. Não diz que ele foi rejeitado apenas, ele foi o mais rejeitado. Não sei se você já passou por isso de ser rejeitado, mas não é bom não. Mas ele foi o mais rejeitado. E se esse texto está dizendo isso, nós temos que perguntar: mas ele foi rejeitado por quem? Quem o rejeitou? Primeiramente, o seu povo. Em João capítulo 1, versículo 12 diz assim: veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Ou seja, não quiseram ele. Ele veio para aqueles que ele queria salvar, e aqueles que ele queria salvar não quiseram a ele.
Mas ele também foi rejeitado pelos religiosos, aquela elite espiritual, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os escribas, chamaram Jesus de beberrão, de endemoniado, de fanático, chamaram ele de um monte de coisas, porque mostrando o desprezo que tinham por ele. Mas também a multidão que aplaudiu Jesus desprezou ele. A mesma multidão que aplaudiu por causa dos milagres, ela começou a dizer em um determinado dia: solta Barrabás, solta, nós não queremos Jesus. Mas eu lavo as minhas mãos, que caia sobre nós o sangue dele. Ele foi desprezado pela multidão, mas ele também foi desprezado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande queria matá-lo quando era criança. Herodes Antipas zombou e escarneceu dele naquela sexta-feira. O Pilatos, ele vai entregá-lo para a morte. Ou seja, as autoridades romanas, quando tinham a oportunidade de fazer algo por Jesus, não fizeram. Mas também as autoridades religiosas, os membros do Sinédrio, eles se reuniram em um julgamento e condenaram a Jesus. Condenaram a ele. Ele foi desprezado pelos apóstolos. Você pode ver, Judas o traiu, Pedro o negou e os outros discípulos o abandonaram. Olha só, até Deus Pai o abandonou, rejeitou ele em um dia, a ponto de Jesus, quando está ali com todas as nossas iniquidades, pecados, dores, sofrimentos, diz a palavra do Senhor, que Deus, por causa daquela cena, porque o pecado, ele é uma ofensa, ele é terrível, ele tem que se afastar, e o pecado, ele faz a separação entre nós e Deus, e diz a palavra do Senhor que Jesus, ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, sabe o que é pior? Ele continua sendo rejeitado até hoje. Quando nós que aqui estamos amamos mais o pecado do que a ele, nós estamos rejeitando ele. Nós estamos dizendo: não, Senhor, hoje não. Hoje eu quero curtir minha vida, hoje eu quero ir para balada, hoje eu quero ir para esbórnia, hoje eu quero fazer aquilo que o meu coração ele está me direcionando. E olha que o coração do homem, a Bíblia ela diz que é enganoso, quem o entenderá? Você que está aqui, tem rejeitado Jesus? Porque a Bíblia diz que ele foi o mais rejeitado de todos. Mas vai dizer que além de rejeitado, ele foi humilhado também. Em Isaías 53, no versículo 3, diz assim, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus, eles vão cuspir no rosto dele. Eles vão rasgar a pele de Jesus com os azorragues, com os açoites. Jesus, ele vai ter a sua cabeça perfurada ali, através da coroa de espinhos. Ele vai ser obrigado a carregar uma cruz, que era a morte pior que se podia colocar para a vida de uma pessoa. Olha, imagina a humilhação. Jesus, ele ali chegando para o seu julgamento, e logo ele leva um murro, eles começam a oprimi-lo, cospem na face dele, batem na cabeça dele com uma cana, ficam se prostrando diante dele para humilhar-o, dizendo: olha o rei dos judeus aí. Pensa nisso, meus irmãos. Isaías, ele está mostrando que era um homem muito desprezado, que foi humilhado por nós. Imagina isso, ter que carregar uma cruz pela cidade, e todo mundo que passava e via uma pessoa carregando a cruz, às vezes jogavam pedras, às vezes iam e batiam na pessoa. E Jesus, sem precisar passar por aquilo, está passando. Olha que sentimento é esse que está impulsionando Cristo a viver tantas humilhações, e nós às vezes não conseguimos passar pelas humilhações, não conseguimos dar a outra face quando somos colocados à prova. Pense nisso. Jesus, ele está
ali no alto daquela cruz, ele pede água, eles dão a ele vinagre. Olha que humilhação. Imagina as pessoas dizendo: vamos pegar ele, vamos humilhar ele mais ainda. Ele chegou no fundo do poço de uma humilhação. Mas o texto aqui de Isaías não vai dizer que ele sofreu apenas moralmente. Sofrimento físico ele teve em abundância. Diz aqui em Isaías 53, versículo 2, diz assim, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. A Bíblia não fala, mas uma coisa que eu tenho certeza é que Jesus, ele não era uma aberração. Ele não era uma aberração. Ele não era uma pessoa que, por exemplo, tinha uma deficiência. A Bíblia fala, e eu creio, que Jesus ele era uma pessoa perfeita, que ele tinha todos os órgãos no seu corpo. Mas vai dizer que quando ele está ali na cruz do Calvário, imagina uma raiz de uma terra seca, saindo de uma terra seca, toda torta, distorcida, contorcida, rachada. Aquela raiz que não tem parecer nem formosura nenhuma. Você fala, isso, essa árvore está ruim. Jesus ali na cruz do Calvário, ele está sem beleza nenhuma. Sem nenhum tipo de atributo que faça você querer olhar para ele. Muito pelo contrário, quem vir falar, essa pessoa deve que penou, viu? Sofreu na vida. Porque ele está ali todo contorcido de dores, porque as costas estão encostando no madeiro, e o sangue está escorrendo pela cruz do Calvário até o chão, e ali Jesus, ele está sofrendo de dor com o calor, por causa da posição desconfortável. Então, ele está ali com um semblante completamente desconfortável. Mas o que estava fazendo Jesus, ele ser desse jeito? A nossa feiura moral estava toda sobre ele. Aquilo que desagrada a Deus na minha, na sua vida, veio tudo sobre ele. E meus irmãos, você já viu como que o pecado, ele é ruim? Até para um cristão, nós temos uma pequena dimensão. Igual, vamos dar um exemplo aqui. Quando você está na rua, passando, e de repente, você vê uma pessoa fumando maconha, ou usando crack, você fica olhando para aquela pessoa assim, você vira o rosto, você pega e fala, meu Deus, olha que situação que a pessoa chegou, nem esconde mais. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa que está ali, até um casal mesmo, homem e mulher, quando está muito ativo, estiver na rua ali, naquele agarra-agarra, aquele que tem um pouco do Espírito Santo, ele não fica olhando assim para aquele casal, e fala, nossa, que coisa bonita, né, de se ver, que coisa maravilhosa, que expressão de amor. Não! Nós viramos o rosto e caminhamos, porque aquela cena, por mais que seja lícita, é uma cena que não agrada ao olhar. E quando então é um relacionamento homoafetivo, aí a pessoa ela passa e fala, meu Deus, outro dia eu fui no parque, eu podia contar quantos homens e mulheres estão andando de mãos dadas. Mas hoje você vê que verdadeiramente o pessoal tem o orgulho do pecado que vai desagradar a Deus. Então nós não ficamos olhando para essas coisas e falando assim, nossa, que maravilha, que coisa boa. Não, é porque quando Jesus ele levou todo esse tipo de pecado, na mesma hora o nosso olhar cristão, ele fica ofendido. Por isso que a Bíblia diz, ele estava como uma raiz de uma terra seca, aquela raiz rejeitada pela terra, que estufou para fora. Está entendendo o que Jesus ele está passando? Cheio de hematomas, com o corpo ferido, com o rosto inchado. Imagina, não dava nem para ver o rosto direito de Jesus, porque o sangue foi secando aqui, fazendo uma marca no rosto dele. O que levou ele a fazer isso, hein? O que levou ele a se submeter a tamanha dor?
mas ele sofreu torturas pesadas. Diz aqui no capítulo de número 4, Isaías 53, versículo 4, a parte B, vai dizer assim, ó. Vamos ler o versículo inteiro. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Versículo de número 5 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou-o moê-lo, fazendo-o enfermar. Meus irmãos, olha o tanto de palavras pesadas que a gente disse aqui, ó. Aflito. Você que já ficou aflito com alguma coisa, você sabe o que é ruim. Mas diz que ele foi ferido, oprimido, transpassado, moído, sofreu castigo, ficou cheio de pisaduras. A palavra do Senhor vai dizer que Deus o fez enfermar. E meus irmãos, eu fico imaginando o tamanho da febre que Jesus ele está sentindo nesse momento. Eu não sei se você já teve a desagradável situação de cortar alguma parte do corpo e ter que começar a sofrer uma hemorragia. Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos eu levei uma garrafada na cabeça que eu levei 40 pontos. E meus irmãos, eu vou te dizer uma coisa, eu não estava sentindo nem dor do machucado, mas eu estava sentindo uma febre, uma tremedeira terrível, terrível, porque toda vez que o corpo, ele sofre um golpe, na mesma hora o termostato do corpo, que é a febre que nos dá, começa a dizer, ó, perigo, 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 o corpo não está bem, está acontecendo algo. A febre é um sintoma que avisa que tem algo ruim no corpo, que tem algo que está combatendo. Agora imagina a febre que Jesus está tendo, levando murros, socos. Imagina quando eles tiram ali a veste dele, rasgam a túnica dele e começam a bater nas costas dele com aquele chicote com pontas de ossos, com pontas de ferro, e que quando bate na pele voa carne para tudo quanto é lado. Imagina como que o termostato do corpo de Jesus está dizendo: perigo, perigo, o corpo está morrendo, o corpo está padecendo. Diz que Deus fez ele enfermar. É por isso, meus irmãos, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que entender isso e pensarmos o que está movendo Jesus a fazer tudo isso. O que está movendo Jesus a passar por tudo isso? Jesus estava tão feliz naquela quinta-feira que ele ministrou a Santa Ceia aos seus discípulos. E quando ele chega no Monte Calvário, ele está tão feliz cantando uma canção, quando de repente a alegria dele se transformou em tristeza, para que ele pudesse transformar a nossa tristeza em uma grande alegria. 24 horas de terror. Pensa nisso. Vê o amigo, uma pessoa que ele deu oportunidade, vindo beijando, traindo, vendo pessoas que ele curou ali com vara-paus, dizendo: viemos te prender. Vendo soldados que ali estavam prendendo ele sem acusação nenhuma. Eles levam Jesus preso, manietado como um bandido, e ele nunca roubou uma bala, nunca falou um palavrão. Pensa nisso, meus irmãos. E quando ele chega na casa de Anás, eles torturam ele. Você confessa, fala o que você disse lá no monte. Vocês estavam comigo no templo e não me prenderam, e agora vocês fazem isso por quê? E aí vem alguém e dá um murro na face de Jesus. Ele fala: mas se eu disse mal, por que vocês podem me bater? Mas se eu disse bem, por que me bate? Sendo apanhando injustamente. E ele vai decidir ficar calado. E eles vão jogando ele igual a onda do mar. Ela faz com uma pessoa
que não tem sabedoria, segundo a palavra de Deus, julgando ele de um lado para o outro. E quem via Jesus entrando na casa de Pilatos, depois indo para a Fortaleza Antônia, para a casa de Herodes, e depois voltando para Pilatos, eles diziam assim: essa pessoa não é digna nem de ser julgada por uma autoridade. Aí quando Pilatos ele fala: pode bater nele, dá nele uma coça, mas não mata ele não. E Jesus, quando ele foi apanhar, eu imagino que ele estava com o rosto inchado, a primeira hemorragia acontecendo, mas ele ainda estava muito estruturado. Mas depois de ali muitos açoites, e meus irmãos, quando a gente fala assim, que Jesus ele foi açoitado, você pensa assim, você que já levou uma boa surra do seu pai por fazer bagunça, aquela surra de cinto, de mangueira, de vara de romã, de vara de marmelo, de espada de São Jorge, de chinelo. Você pensa assim: poxa, doeu, né? Só que seu pai, ele batia para te corrigir. O romano bate é para matar. Ele bate, cada batida, chicotada, ele está com a intenção de matar. E Jesus ele foi submetido a isso. Segundo pesquisadores, Jesus ele apanhou de frente e verso. Ele apanhou nas costas, e quando as costas não tinha mais espaço para bater, bateram nos seus peitos, rasgaram Jesus por completo nas suas partes íntimas. Pensa nisso, a dor que esse homem sentiu, amado. Mas o que está movendo ele? Por que ele está passando por isso? Por que ele está se submetendo a isso? Quando Jesus ele volta para Pilatos, Pilatos ele até assustou. O que fizeram com esse homem? Com o rosto todo machucado, irreconhecível. E Jesus, ali ele estava pronto para ser absolvido. E eu não sei quem ele viu na multidão, mas uma coisa eu posso ter certeza: que muitas pessoas que viveram milagres olharam para Jesus naquele momento e desprezaram ele, dizendo: não, esse aí é o Salvador. Mas não entendia que o que estava prendendo ele era nós. Quando ele leva a cruz, meus irmãos, nós temos que entender que nós estávamos lá no Calvário há 2000 anos atrás. Você estava, e não estava na cruz da direita nem da esquerda, não, você estava na cruz do centro. Você estava ali fazendo ele enfermar também. Eu estava ali. Então quando nós olhamos para isso, nós vemos que as pisaduras, nós pisamos muitas vezes em Jesus. Pelas pisaduras que estavam nele, nós somos sarados hoje. Mas meus irmãos, é algo muito sério. Pensa Jesus ali enfermo, machucado, totalmente irreconhecível. Mas o que Isaías ele vai dizer? Como que Jesus ele reagiu diante de tudo isso? Diante de tanto sofrimento, diante daquela cruz. Segundo a palavra do Senhor, ele vai se entregar como sacrifício. Diz aqui no versículo de número 7, Isaías 53, versículo 7, diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 9 diz assim: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele está indo mudo, calado. Mas o que está motivando ele, gente? É isso que às vezes fica como um hiato na nossa vida, dá aquele bug na nossa mente. Porque o que está motivando ele? Deixa eu te dar um beliscão aqui para você ver o que você vai falar. Você vai dizer: oh, glória a Deus, que beliscão gostoso. Você não vai falar isso. Você não vai nem ficar calado. Você vai falar: ai, 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 ai. E pode ser que por dentro vai estar falando palavras ruins a meu respeito, que eu sei. Mas, meus irmãos, ele está sendo movido,
Ele está indo e se entregando como um sacrifício puro, um sacrifício perfeito. Ele não vai falar nenhum palavrão para não estragar a perfeição. Ele não vai falar nenhuma blasfêmia. Ele não vai falar nenhuma murmuração para não estragar o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vai dizer aqui que ele também não abriu a boca para pedir vingança. Quando diz aqui no versículo 7 que ele ficou mudo, que ele ficou calado, que ele não abriu a boca, está dizendo que não teve nenhum tipo de rebelião, nenhum tipo de movimento brusco para isso. Mas diz que ele intercedeu ainda mediante a tanto sofrimento. Versículo 12 diz assim, ó: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores o que ele fez? Intercedeu. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Ele, mediante a enfermidade, os pecados de todo, ele está tomando o cálice da ira de Deus, mas na hora de desabafar, ele intercede. Ele intercede por mim e por você. Olha que reação maravilhosa. Mas o que move Jesus para fazer isso? Esse sentimento tão impulsionador. Por que esse sentimento é tão forte? E a pergunta que nós temos que fazer para responder isso é: valeu a pena Jesus ele passar por tudo isso? Qual que foi a recompensa que ele ganhou? Primeiramente, nós podemos dizer que Jesus, ele venceu a morte. Por causa daquele sacrifício, uma coisa que eu tenho certeza é que eu sou imortal. Eu em Cristo, eu tenho essa convicção. Pode o corpo perecer, de doença, de um acidente, de uma fatalidade, mas eu tenho certeza que morrer eu não morro. É o que Jesus ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, mas aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Se você crê em Cristo, meu irmão, pode ter essa certeza: a morte, ela perdeu o seu poder. Ele tirou o aguilhão da morte, aquele medo da morte. Ele foi e tirou na vida daquele cristão que é salvo, que entende que é salvo. A pessoa não fica com devaneios, porque ela sabe que a pátria dela não é aqui. Ela sabe que nós estamos aqui de passagem, como um teste, como uma prova, para ver o que tem dentro de nós, para ver se nós merecemos o céu, mediante ao sacrifício de Cristo. Mas uma coisa que eu tenho certeza é isso: que eu sou imortal em Cristo, porque Ele tirou o poder da morte. Ele tirou aquele medo que o cristão ele tem da morte. Mas aí eu te pergunto, você tem medo da morte? Ô pastor, a Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores. Sim, ela é o último inimigo a ser vencido. Ela é. Mas a pessoa que tem medo da morte, ela nunca vai conseguir viver a vida que Cristo deu a ela. Porque uma coisa que Cristo ele disse foi o seguinte: vai chegar um tempo que eles vão te perseguir. Vai ter uns que eles vão até matar. E vão dizer que vão estar fazendo um favor para a humanidade. Se a pessoa ela não entende que a morte tem poder e esse aguilhão ainda cutuca ela nunca vai entender o que é salvação. Você acha que Jesus ele passou por tudo isso? Por quê? Primeiramente para tirar o poder da morte. Ele venceu a morte. Mas Jesus ele vai remir o povo para Deus. Versículo 11 e 12 vai dizer assim, ó: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos. Ó, ele está unindo um povo para Deus, ele está justificando, porque as iniquidades deles ele levará sobre si. No versículo 12 diz: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si
o pecado de muitos, ou seja, ele está limpando o povo para Deus. Olha como que valeu a pena. Mas sabe, o que mais me chama a atenção, e eu creio que é a resposta do porquê Jesus, ele passou por tudo aquilo que nós chamamos da paixão de Cristo, por você. Você é a maior recompensa de Jesus. Quando o texto diz aqui, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Sabe o que faz com que Cristo ele diga assim, valeu a pena? É ver você chegando dentro da igreja, é ver você lutando contra o pecado, é vendo você perdoando e sendo perdoado. Isso é o que faz com que Cristo ele diga assim, valeu a pena. Quando uma pessoa ela vem diante do altar e diz assim, olha, a minha vida estava uma miséria, a minha vida estava terrível, eu era uma pessoa terrível, mas agora eu quero esse Deus na minha vida e eu entrego a minha vida para Jesus. Ele diz assim, é assim que eu vejo o fruto do meu penoso trabalho e me alegro. É quando nós, meus irmãos, tentamos ser pessoas melhores. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes nós oscilamos muito de humor, tem dia que estamos para cima, tem dia que estamos para baixo, mas quando nós lutamos isso para alinharmos a nossa vida à vontade de Deus, o Senhor ele olha para nós e fala, está vendo por que eu morri? Eu morri pela vida da Mariana, pela vida da Letícia, pela vida da Vanderlúcia, morri pela vida da Janaína, pela vida da Girlene, pela vida da irmã Maria, pela vida da Edinalva, pela Luciana, pela Selma, pela Maria, pela Jane, pela Mila. Morri por eles. Quando ele vê você chegando na casa dele, ele olha para a Alessandra, para o Éder, para Maria Luísa, para Maria Eduarda, para a Helenilda. Ele fala, está aí, Por que eu me alegro? Por que eu fui para a cruz? Porque eu verei o fruto do meu penoso trabalho e vou me alegrar. Pela vida do Alan, pela vida da Irislene, pela Iris, pela Cris, pela Maria, pelos meninos, pelos pastores, pela Gabriela, pelos obreiros, pelo pastor. Quando ele vê que nós não desistimos e carregamos a nossa semente andando e chorando, ainda que difícil, meus irmãos, ele diz, valeu a pena. Valeu a pena porque hoje eles não são ainda aquilo que eu quero que eles sejam, mas já não são aquilo que eles eram. O meu trabalho valeu a pena. É por isso que é chamado de paixão, porque se não for um sentimento muito forte, quem irá? Quem iria fazer tudo isso? É por isso, meus irmãos, que em Hebreus capítulo 12, no versículo de número 2, eu vou encerrar aqui, vai dizer a palavra do Senhor assim, Hebreus capítulo 12, versículo de número 2, o texto vai dizer assim, que Jesus ele chama o povo para si, chama um povo para viver na presença dele. E esse povo, por mais difícil que esteja a vida, vai fazer isso aqui, Vou ler aqui o versículo 2, diz assim, olhando para Jesus, o autor, ele que escreveu, ele foi para a cruz voluntariamente, e consumador da fé, ele pagou o preço, o qual pelo gozo do que lhe estava proposto. Qual gozo é esse? Ver você na presença de Deus. Se você for para a cruz, a Janaína, o Oswaldo vai se converter. Ele é mesmo? Que alegria, que maravilha, que coisa boa, vai mesmo, pela alegria do que estava proposto. Qual que era essa proposta, meus irmãos? Reunir um povo para Deus, encher o céu.
lotar aquele lugar que foi preparado para os salvos. Diz aqui, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual pela alegria do que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ele vai dizer, por essa alegria, eu vou enfrentar essa cruz calado, em silêncio. Eu vou enfrentar os meus algozes, e não vou ficar com raiva deles não, porque eu verei o fruto do meu penoso trabalho, depois de tudo isso, e vou me alegrar. Diz aqui, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Sabe qual que é a recompensa de Jesus? Diga para quem está do teu lado, diga para alguém aí, é a recompensa de Jesus. Rejeitar Cristo é crucificá-lo de novo. Quando uma pessoa diz assim, eu não quero Jesus, ela está querendo crucificá-lo de novo, está querendo ferir a rocha novamente. É por isso, meus irmãos, que hoje aqui, neste dia tão emblemático, é o dia em que marca a morte de Jesus. Porque na sexta-feira, ele morreu. Ele pagou o preço, está consumado, tetelestai. A cédula que era contra nós foi riscada, a promissória foi quitada, a dívida foi satisfeita. Mas hoje é um dia que marca o dia que o Filho de Deus, ele morreu por nós. O mundo ficou sem cor, o mundo ficou cinza, até o planeta começou a convulsionar, a terra começou a tremer, o tempo começou a fechar, porque sem a luz do mundo, para que ter mundo? E a luz não é o sol, é Jesus. Então entenda isso. Hoje é o dia em que você pode olhar para Ele com tristeza, mas pense com alegria que é o dia em que você foi feito a pessoa mais livre do mundo, em que as cadeias das nossas mãos, elas foram quebradas, em que hoje enfermidade não tem poder sobre nós, porque Ele levou sobre Ele. Hoje nós somos livres do império das trevas, porque ao nome do Senhor Jesus Cristo todo mal tem que desaparecer. E é por isso que hoje nós temos que olhar para Deus e dizer para Ele, obrigado, Senhor. É agradecer a Deus por tudo. Não é olhar para Deus e dizer, Senhor, você se esqueceu de mim, eu estou desempregado. Senhor, você se esqueceu de mim, eu estou sozinho. Senhor, você se esqueceu de mim, eu estou triste. Hoje nós temos motivos reais, visíveis, para dizer para Deus, Senhor, obrigado por tão grande salvação. Vamos aplaudir o nome do Senhor. E toda a igreja se coloque de pé. Eu e o pastor Dimas vamos estar fazendo uma oração por você. Então põe a mão aí na altura do teu coração primeiramente. Feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. A única coisa que você precisa agora é pensar em Jesus. Aquele que te ama de um jeito, meus irmãos, que me ama de um jeito que não dá nem para explicar, que não dá nem para mensurar. É um amor tão grande que você não vai encontrar nos braços de ninguém, a não ser no colo do Pai. E não pensa que Deus, Ele ficou de fora, não. A palavra do Senhor, ela diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele sofria também, mas sabe qual é o prêmio? É ver você aqui, é ver você na presença dEle, é ver você de madrugada levantando para orar, é você não desistindo da sua salvação, é você olhando para a cruz e falando assim, olha, essa cruz ela está vazia, mas me faz lembrar que eu sou salvo.
Eu sou salvo porque a cruz ela está vazia, mas um dia ela esteve ocupada. Eu tenho que ser a alegria do meu Deus. Eu tenho que ser a alegria de Jesus. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Pai bendito e todo-poderoso. Ah, Jesus, hoje nós sabemos que o Senhor foi exaltado sobremaneira e recebeu um nome que está acima de todo nome, a qual é o nome do Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor ganhou o cargo máximo, supremo. Mas, meu Deus, obrigado, Jesus. Meu Deus, eu oro para que essa paixão tão avassaladora, tão impulsionador, esse sentimento tão forte que foi demonstrado, que foi a maior prova de amor dada por alguém em todos os tempos, de todas as eras, ela foi expressa não num restaurante, não num vídeo homenageando alguém, mas foi expressa na cruz do Calvário. Porque aquela cruz, ela está marcada com o meu nome, está marcada com o nome de cada pessoa, dizendo assim: foi por você. E é por isso que eu te peço agora, meu Pai, comece a retirar da vida de cada pessoa que aqui está toda tristeza, meu Deus, toda mágoa, toda doença da alma, toda doença que vem, meu Pai, para fazer com que essa pessoa não tenha forças para caminhar. Essa pessoa, meu Deus, que tem sofrido crises existenciais, meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que sentiu a moral ferida, assim como Cristo ele sofreu, mas a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre Ele tudo, meu Pai, que nos fazia, meu Deus, pensar, cogitar em desistir. Então vem limpando a vida dessa pessoa, Pai, vai arrancando deste coração todo mal, meu Pai, essa ferida que está aberta, essa pessoa que se sente magoada, chateada, entristecida. Sara hoje aqui, Senhor, sara o Teu povo, sara a Tua igreja, livra, meu Pai querido, essa pessoa dessa bola de ferro, dessa cadeia que tem prendido ela no passado, que tem feito com que ela, meu Deus, não consiga se reerguer e se levantar, porque na batalha da mente, meu Pai, ela tem perdido, porque Satanás ele tem se levantado como um acusador sagaz e feroz. Ele tem andado ao derredor dessa pessoa, dizendo que ela não é digna, que ela irá perecer, que ela irá sucumbir. Ah, Deus, faça com que essa pessoa hoje seja livre, meu Pai, de toda ansiedade, seja livre, meu Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Opera hoje aqui, ó Deus, de uma maneira especial, de uma maneira viva, meu Deus, o Seu sacrifício através do Teu Filho valeu a pena sim, ó Pai, meu Deus, vai dando esse entendimento para essa pessoa, para que ela venha entender, meu Pai, que nós, meu Deus, estamos aqui como, meu Deus, a alegria do Senhor, porque, meu Pai, nós não estamos aqui, meu Pai, para fazer um teatro. Nós sabemos das nossas limitações, mas por Ele, meu Pai, nós entregamos a nossa vida, por Ele, meu Pai, nós perseveraremos, por Ele, pelo sacrifício de Jesus, que um dia se apaixonou por nós. Nós declaramos que estamos apaixonados por Ele também, no nome de Jesus. Querido Deus e soberano Pai, Deus amado e Deus bendito e Deus todo-poderoso, meu Deus, como está escrito na Tua palavra, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Meu Pai querido e Deus amado, o mesmo Deus que sarou a nossa alma pela doença do pecado, da doença do pecado, Ele é poderoso
para sarar os nossos corpos mortais, para vivificar, como diz a tua palavra, para trazer vida outra vez, para trazer saúde outra vez. Então, meu Deus, nesse momento nós clamamos ao Senhor, como Yahvé Rafá, como Deus que sara, que o Senhor, meu Deus, que um dia curou a nossa alma, também venha curar os nossos corpos, venha trazer saúde a este, a esta, que nesse momento se encontra enfermo, debilitado, enfraquecido, afligido, meu Deus, por uma enfermidade que o Senhor tomou sobre si. Então vai arrancando agora, vai tirando, meu Deus, do organismo desta pessoa toda enfermidade, toda doença, todo vírus, toda bactéria, todo mal, meu Deus, que esteja aprisionando esta pessoa dentro do seu próprio corpo, limitando a sua saúde, fazendo com que os seus dias sejam dias difíceis e sombrios. Meu Deus, vai removendo agora todo nódulo, caroço, cisto, mioma, vai tocando na pele, na carne, nos nervos, nos ossos, vai entrando agora na corrente sanguínea, aonde, meu Deus, o antibiótico falhou, aonde o tratamento não surtiu efeito. Comece agora a operar, comece agora a agir, comece agora a manifestar o teu poder, comece agora, meu Deus, a reconstruir, se necessário for. Vai ligando osso a osso, vai, meu Deus, fazendo com que a carne ferida, machucada, seja restaurada, que o hematoma, a ferida, a inflamação, a infecção, o mal, bata em retirada agora. Vai operando sobre nós, vai manifestando o teu poder, porque, meu Deus, nós demos crédito à pregação, nós acreditamos verdadeiramente que Ele tomou sobre si as nossas dores, que Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Então vai tirando agora desta vida, desta casa, deste corpo, tudo aquilo que tira a paz, tudo aquilo que rouba a alegria, tudo aquilo que sequestra, meu Deus, o desejo de viver. Vai removendo agora, vai tirando agora todas as dores, doenças, enfermidades, feitiços, encostos, espíritos, males, em nome do Senhor Jesus. Vai soltando a vida desta pessoa agora. Vai perdendo a sua força, seja sobre o corpo, seja sobre a mente, seja sobre a alma. Todos os males físicos e espirituais, comprados, adquiridos, rogados para a destruição da vida desta pessoa, nós ordenamos agora, na autoridade que está no nome glorioso e poderoso do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Te ordenamos agora, espíritos, doenças, sofrimentos, males, em nome de Jesus te ordenamos, sai e lança-se sobre o abismo e em trevas exteriores, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Amém. Ergue as mãos ao céu. Diga assim: o sangue de Jesus, ele tem poder, e pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, eu estou curado, eu estou liberto.